Queria agradecer o convite para vir falar de um tema tão atual, tão necessário, exatamente neste momento, né, que se discute todo o problema do aquecimento global, o preparativo para a Conferência de Copenhague. E a eficiência energética, ela vem sendo um tema recorrente. Toda vez que se fala em sustentabilidade, em todas as esferas, em todos os momentos que se fala deste problema, a eficiência energética, ela vem cada vez mais ganhando espaço, cada vez mais. O que eu vou tentar mostrar para vocês é exatamente alguns fatos concretos, algumas políticas necessárias para que nós possamos intensificar a eficiência energética em nossa sociedade, mostrar como está acontecendo em alguns países, enfim, é que a gente possa dar um passeio tentando mostrar à sociedade as oportunidades advindas de um enfrentamento do problema do aquecimento global, utilizando a eficiência energética como um dos agentes mitigadores. Bom, antes de entrar especificamente, eu vou fazer um breve retrospecto de por que a eficiência energética é importante hoje. É importante que a gente faça um breve retrospecto do que ocorreu no mundo, no setor energético. Eu queria deixar claro com os senhores o meu conceito de eficiência energética. A gente pode consultar vários livros, várias publicações, e tenha certeza, em cada um nós vamos encontrar uma definição distinta. Eu prefiro usar aquela que eu utilizo no meu dia a dia, no meu trabalho, há quase 30 anos já trabalhando nessa área. Eu entendo eficiência energética quando um bem ou um serviço pode ser feito, aquele mesmo bem, aquele mesmo serviço, cada vez menos com energia agregada, e aí eu tenho o conceito mais, vamos dizer assim, acadêmico. Eu tenho menos energia associada a um processo, eu tenho menos energia associada à produção de bens e serviços. Se eu consigo produzir esse mesmo bem, este mesmo serviço, cada vez mais, com menos energia, eu tenho ali um processo de eficiência energética. Mas eu diria que eu gosto de utilizar um conceito mais expandido. Eu diria que, além de menos energia agregada para fazer a mesma coisa, eu diria que um processo de eficiência energética também precisa buscar menores custos. Ele precisa ser porque ele não se sustenta só e simplesmente porque ele desagrega energia. E eu vou mostrar exemplos aqui de existência de um problema hoje dentro da sociedade brasileira, de um caso exatamente assim, onde você pode fazer a eficiência energética, você pode desagregar a energia do processo, e esse processo não vai redundar em redução de custos. Falarei um pouco mais tarde. Estendo também para a melhoria de qualidade. Se você pode também, a partir de um mesmo bem ou serviço, você ter mais qualidade, também está dentro do conceito de eficiência energética. E por fim, como não podia deixar de ser, se aquela ação se traduz também em menores impactos ambientais. Eu a todo momento vou ter que revisitar este conceito. Ou seja, uma medida, no meu ponto de vista, para ela ser eficiente do ponto de vista energético, ela precisa desagregar energia, ela precisa reduzir custos, ela precisa melhorar a qualidade do serviço, o bem, e ela precisa gerar menor impacto ambiental. É fundamental isso. Eu vou contar então um pouquinho da história para a gente se situar no momento de hoje. Quando é que esse problema da eficiência energética ela veio a ser discutida em todo o mundo? Eu diria que antes do primeiro choque do petróleo, 73, a eficiência energética era basicamente um assunto acadêmico. Você só conseguia visitar algumas discussões em ambientes acadêmicos. Vivíamos um momento de energia relativamente farta no mundo, não havia essa preocupação. A preocupação se dava naquele primeiro vetor que eu falei,
desagregação de energia de processos. Com o primeiro choque do petróleo, a economia mundial, principalmente dos países mais desenvolvidos, se viu ameaçada, fortemente dependente do petróleo. Essas economias se viram obrigadas a buscar alternativas. Não só do ponto de vista de custo da economia, mas também sob o ponto de vista de segurança energética. O petróleo, ele se tornava, naquele momento, caro, mas também havia o risco da interrupção do fornecimento. Isso era um problema sério. Com esse fato eu diria que foi o primeiro gerador. Era preciso desagregar energia, era preciso ser menos dependente do petróleo. Os processos precisavam ser mais competitivos e, por isso, eu precisava otimizar a utilização dos bens derivados do petróleo e, com isso, a eficiência energética saiu dos meios acadêmicos e passou a ocupar os meios empresariais, produtivos, pesquisa. Com o segundo choque do petróleo, já no final da década de 70, eu diria que aí experimentamos definitivamente um marco muito significativo. Eu diria que aí, a partir do segundo choque, o desenvolvimento, principalmente das fontes alternativas de energia, a energia eólica, a energia solar, ganhou um espaço muito grande, principalmente Europa, Estados Unidos, Canadá, e é desta época que surgem os grandes programas, os grandes incentivos. Aqui no Brasil, o que é que nós podemos recuperar dessa fase? O nosso Proálcool. Final da década de 70, início da década de 80, vem aí a nossa preocupação de reduzir a nossa dependência àquele custo, né, que não saberíamos por quanto tempo aquilo poderia, toda aquela instabilidade no Oriente Médio. Enfim, nós tínhamos uma preocupação e também passamos a nos mobilizar. Mas muito mais, diria os senhores, como substituição energética, ou seja, buscamos um outro energético, do que propriamente desenvolvemos técnicas e mecanismos e esforços e políticas de utilizarmos os derivados de petróleo de maneira menos intensa. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a eficiência energética aqui no Brasil, apesar desses estímulos que o mundo sentiu e passou a agir, nós sentimos isso com menor impacto. O impacto foi menor no Brasil do que nos países desenvolvidos. Mas, também no início da década de 80, né, no período pós, começamos também a experimentar a migração desse conceito de eficiência energética para a sociedade, né? Nós começamos a ter no Brasil desenvolvimento, por exemplo, do programa Procel. Ele ganhou espaço grande e foi um instrumento alavancador absolutamente fantástico. A sociedade começou a tomar conhecimento do problema da eficiência energética, do problema da necessidade, do desperdício de energia, e foi muito importante. Concomitante com o programa Compete da Petrobras. Eu diria que foram os dois vetores que impulsionaram no Brasil o movimento de eficiência energética. Estou aqui ainda no início da década de 80, estou ainda circulando os anos 80 e ainda digo aos senhores que a eficiência energética ainda não tinha um caráter estratégico, ainda não fazia parte de uma política efetiva de Estado, ainda não era visto como um vetor mitigador de todo aquele problema que viria depois, que seria o problema ambiental, que é onde a gente discorre. O que é que acontece? A comunidade de cientistas do mundo todo começa a perceber e começa a lançar evidências do fenômeno do aquecimento global. E este fenômeno diretamente relacionado, principalmente, à produção de energia. Ou seja, a forma, as lógicas de produção da energia no mundo. Produção de energia e transporte são os dois grandes vetores do aquecimento global. E percebeu-se que era preciso tomar medidas contundentes, sérias. Efetivamente, essas medidas precisariam ser tomadas a nível mundial, porque o problema não era um problema setorizado, era um problema mundial. Mas acontece que essas verdades eram trazidas
por núcleos de cientistas que se esbarravam, obviamente, na grande matrix econômica financeira do mundo. Ou seja, fazer o que esta corrente coloca como necessidade significa promover uma retração econômica indesejável. Essa discussão perdurou aí na década de 80, no final da década de 80, início da década de 90, onde os problemas advindos do aquecimento global partiam basicamente de núcleo de cientistas, de cientistas que estudavam problemas meteorológicos, que estudavam problemas de contaminação atmosférica, enfim. Nós recebemos durante esse tempo uma carga de informações e de pesquisas muito fortes, mas nada que redundasse numa significativa mudança, alteração de rumo, principalmente nós aqui no Brasil, mas também a nível mundial. Os problemas eram percebidos, pouco a pouco alguns países se encaixavam mais nesse esforço, a Noruega muito fortemente, por ocasião aqui da Rio 92, a coisa ganhou uma dimensão maior, mas ainda não percebíamos este como um problema efetivo. Estava ocorrendo, havia algumas inconsistências em alguns estudos que eram apresentados, nós tínhamos um lado da comunidade científica que também se aliava a essa matrix financeira, de que o problema não era tão sério, de que era possível conviver com isso, com algumas medidas mitigadoras, nada de grandes impactos. Bom, entramos aí no século XXI, eis que surge uma novidade, né? O doutor Nicholas Stern publica um relatório em 30 de outubro de 2006, um relatório contendo aproximadamente 700 páginas, que poderia ser um relatório a mais, poderia ser mais um que vinha para contribuir de maneira sectária dos problemas advindos do aquecimento global. Só que esse Dr. Stern tinha uma característica diferente dos demais. Ele não era cientista, ele era um economista. Ele tinha sido um economista-chefe do Banco Mundial e, a partir de um trabalho encomendado pelo governo de Tony Blair, que parecia também não ser muito provável, dado a sua aliança com o governo Bush, e isso parecia também não ser algo que fosse ganhar notoriedade como ganhou, porque de uma equipe coordenada por um economista, surgem projeções, surgem análises, surge uma contextualização, até então não tinha aparecido de uma maneira tão clara, que era as consequências econômico-financeiras do aquecimento global. Isto, algumas citações e alguns desenvolvimentos desse relatório externo chegou a impressionar, inclusive, os ambientalistas, dado a proporção de gravidade que eles sinalizaram. A principal delas, a que ganhou uma notoriedade muito grande, é quando ele diz que numa projeção de 50 anos, nós poderíamos ter uma degradação do PIB mundial de 20%. Ora, se isso partisse de uma ONG, de um Greenpeace, de qualquer outra mobilização ambientalista, seria mais uma afirmação. Isso não iria absolutamente mudar o rumo de nada do que estava acontecendo. Mas partiu de um economista, partiu do governo britânico, e isso ganhou uma repercussão muito grande. Ou seja, o problema estava mais uma vez evidenciado, as proporções estavam mais uma vez sendo colocadas, e agora, diante de um cenário de degradação econômica e financeira no mundo. Ou seja, era preciso fazer alguma coisa. Um ano depois, não mais do que isso, foi publicado o relatório do IPCC, que mais uma vez reforçou o que já tinha sido colocado anteriormente, com mais detalhes, e principalmente trazendo, e aí vai
um dos últimos relatórios do IPCC, ele traz algumas soluções, algumas medidas que poderiam ser medidas mitigadoras de todas aquelas consequências que estavam sendo postas, não só nos estudos que precederam o relatório externo, no próprio relatório externo e nas novas, obviamente, nas novas pesquisas desenvolvidas por esse painel que culminou com o reconhecimento da comunidade científica mundial com o Prêmio Nobel da Paz recebido. Bom, se pronunciava que esse aquecimento efetivamente era algo inequívoco. Não há mais dúvida de que isso está ocorrendo. A previsão de verões mais quentes, invernos mais rigorosos, aumento de furacões, derretimento de geleiras com correspondente elevação do nível dos oceanos, ou seja, esses não eram problemas para serem postergados. Mais uma fonte de altíssima credibilidade enfatizava e deixava clara este grande problema. As projeções sinalizavam que, a despeito de tudo que já se falava 10 anos atrás, enfim, a projeção do consumo de energia primária no mundo ainda se mostrava em ritmos crescentes, ou seja, iríamos ainda nos próximos, a despeito do que foi combinado no protocolo de Kyoto, nações como a China, por exemplo, já experimentavam um incremento muito forte na sua economia, e uma economia, vamos dizer assim, predominantemente suja, né? À base de carvão, geração térmica. Eu, particularmente, tive a oportunidade de visitar a China e pude ver de perto o problema da China. Um desenvolvimento muito rápido, cidades sendo transformadas a olhos vistos, e tudo aquilo sendo feito dentro de uma matriz energética suja, porque não tendo ela os compromissos de redução das emissões, obviamente, se sentiu livre para continuar a fazer o que já vinha fazendo anterior ao problema. E nós tivemos, por conta desses estudos, por conta desse levantamento, toda uma projeção das emissões de carbono projetados para os próximos anos, que só faziam respaldar aquelas consequências já estudadas, já colocadas e já discutidas, não só no IPCC, como no relatório externo, e de tantos e tantos outros cientistas que estudavam o problema. Tínhamos nessa época também, exatamente nesse período, um problema muito sério a ser tratado, porque o responsável por quase 30% das emissões, os Estados Unidos, a partir do governo Bush, se negava a ratificar o protocolo. Então, isso colocava a comunidade internacional num dilema muito grande, né? Ou seja, este protocolo, esse esforço, ele terá sentido se não tiver o apoio e efetivamente a participação americana. Isso hoje nós podemos perceber que há ventos de mudança com o governo Obama. Há uma sinalização, e eu vou mostrar um pouquinho depois, como isso se mostra, inclusive, no mercado de eficiência energética. Bom, no Brasil, eu fiz uma contextualização do problema ambiental. É um problema, precisamos fazer algo, não podemos, a sociedade brasileira, ela não pode efetivamente estar fora desse esforço, mas nós também temos outros agravantes em nosso país que nos conduz a esta mobilização pela eficiência energética. Exemplo, custo da energia elétrica no país. Nós temos no Brasil, nos últimos 8 anos, experimentamos um aumento do custo de energia elétrica que nos faz ser um país onde as tarifas de energia elétrica, os preços da energia elétrica, eles são um dos maiores do mundo. É óbvio que isso tem repercussão. Estive participando recentemente de um encontro lá na CNI, onde foram apresentados as gravíssimas consequências que os preços de energia e as suas projeções, o que é mais grave, ou seja, nós não temos no Brasil uma projeção de redução dos preços da energia elétrica, obviamente que isso impacta o desenvolvimento de novos projetos. Alguns grandes grupos empresariais sinalizando, inclusive, a abertura de suas expansões e tudo mais em outros países em condições mais favoráveis. Isso,
obviamente com perdas para a nossa sociedade, redução da oferta de emprego, geração de renda, principalmente os setores mais eletrointensivos. Aqui faço um parêntese que eu acho fundamental. Não se trata de eficiência energética, mas se trata, como eu falei, de custo de energia. Nós temos no Brasil pesados encargos sociais. A tributação da energia no Brasil é algo que só existe no Brasil. Se mostrarmos a uma dona de casa uma conta de energia elétrica, nós não vamos estar errando se dissermos a ela que 50% de tudo aquilo que ela paga é tributo em encargos setoriais. Ou seja, não está diretamente vinculado ao custo de produção, de transmissão, de geração de energia. Este é um problema seríssimo, muito sério, que impacta o custo da energia, principalmente da energia elétrica no Brasil. E é óbvio, se essa energia está sendo utilizada no que eu chamo na conta do desperdício, obviamente que estamos pagando também impostos e encargos setoriais de uma energia que não produz absolutamente nada, a não ser a necessidade de aumentarmos a nossa capacidade de geração, aumentarmos a oferta de energia e, obviamente, impactando a sociedade. Por quê? Porque esses custos de expansão, eles começam a ser elevados por um problema visto já. Nós estamos em pleno processo de diversificação da nossa matriz energética. Os senhores podem ter acompanhado aí os últimos leilões de energia. Em alguns deles, apenas fontes térmicas tiveram êxito. Há de se dizer, poxa, mas o Brasil está na contramão do mundo, enquanto o mundo está querendo limpar a sua matriz, nós estamos sujando. Eu quero deixar claro uma opinião a respeito. Acho que um país como o Brasil deve ter energia de base de geração térmica na sua composição. Nós somos um país que escolhemos um modelo extremamente otimizado, extremamente limpo, mas a nossa matriz energética é uma matriz limpa, mas o racionamento, ele causou, eu não tenho a menor dúvida, sequelas, principalmente nas hostes governamentais. Acho que nenhum governo hoje suporta viver no seu planejamento de oferta futura de energia apenas com a base hidrelétrica, sabendo das intempéries, sabendo dos riscos de alguns regimes hidrológicos desfavoráveis. O que nós estamos experimentando com isso é que nós estamos cada vez mais criando essa diversidade, criando essa diversificação na nossa matriz para nos dar segurança energética. Mas essa segurança energética, ela tem um preço. E o preço, efetivamente, estará espelhado nas tarifas, não tenho dúvida. Ou seja, se eu pudesse fazer um parêntese aqui, um ponto aqui, para refletirmos sobre o que falamos aqui. Apenas os dois. Primeiro, eu tenho uma forte motivação ambiental para desagregar a energia dos meus processos produtivos. Porque essa energia, a produção dessa energia e a utilização dela me causam aumento de temperatura no globo terrestre. Ou seja, eu tenho necessariamente uma motivação que é um compromisso que nós temos, principalmente com as gerações futuras. Os impactos do que fazemos hoje se propagam 30, 40, 50 anos. Então, é responsabilidade nossa estarmos agindo nesse sentido. Segundo, nós aqui do Brasil especificamente, nós estamos diante de um quadro de cenários e perspectivas que eu até hoje, talvez nos últimos 10 anos de debate, em todos os fóruns em que participei, especialistas, diversos setores de produção, diversos arranjos produtivos e tudo mais, não consegui perceber nenhum cenário, não vi nenhuma argumentação que me convencesse que nós temos uma perspectiva de redução dos preços da energia no Brasil. Não vejo nenhuma perspectiva, pelo menos nos próximos 10 anos. Tempo suficiente para que várias transformações ocorram, vários segmentos produtivos sejam desativados, várias tecnologias sejam incrementadas ou alijadas do processo produtivo, enfim.
Ou seja, nós temos uma motivação muito grande se tomarmos em consideração esses dois elementos. Impacto ambiental, custo da energia nos processos de produção. Bom, o que é que nós podemos fazer? Nós não podemos assistir a todo esse quadro e ficarmos a nos lamentar, e ficarmos a exigir das nações desenvolvidas, né? Nós não podemos ter, apesar desse discurso ser um discurso recorrente, não, nós brasileiros, nós chineses, nós indianos, nós paquistaneses, enfim, os países que estão aí naquele bloco, né, dos países em desenvolvimento, nós não somos responsáveis por isso. Vocês se desenvolveram às custas de toda essa degradação ambiental. Nós temos agora o nosso direito. Isso não é um discurso. Eu não acredito nesse discurso. Eu não acredito que o Brasil, nem os demais países vão sustentar. Eu acho que a Conferência de Copenhague, ela vai trazer para a gente um sinalizador, né? São sinalizadores que serão colocados para orientação de políticas públicas, enfim. E eu acho que o Brasil vai estar engajado nisso. O que nós precisamos fazer é varrer desde a produção da energia até a definição das nossas lógicas de consumo. Nós precisamos definir e precisamos também passar não só a modificações e aperfeiçoamento nos processos produtivos, como também das nossas lógicas de consumo. Nós precisamos refletir também sobre isso. Eu fiquei impressionado. Você vai numa Pequim de hoje, a utilização de bicicletas pelo povo é algo extraordinário. Você vai em Amsterdã, na Holanda, saindo agora, utilização perfeita. Nós privilegiamos, temos a cultura, por exemplo, de privilegiar muito o transporte individual ao transporte coletivo. Ou seja, nós precisamos também fazer um esforço, que eu diria que é muito mais um esforço pessoal, um esforço cidadão, de mudanças de certas lógicas que conduzem a este uso intensivo de energia. Ou seja, nós precisamos desde a fonte de produção, na geração da energia, discutir o processo de como essa energia é produzida. Vou dar um exemplo. Nós teremos agora um leilão de energia eólica. Obviamente, que dadas as condições, dados os custos de produção, o megawatt-hora produzido por um parque eólico é bem mais caro do que produzido por um parque hidrelétrico. A sociedade brasileira, ela precisa conhecer e precisa tomar as suas decisões. Se eu intensifico, pelo menos nos próximos 5 anos, a entrada das energias alternativas, que tem um custo de produção maior e, obviamente, redundará em preços maiores, por conta do legítimo de estarmos engajados nesse esforço mundial de redução das emissões. Por outro lado, isso nos conduz a um preço médio de tarifa mais alto. A sociedade precisa discutir isso. A gente não pode só esperar que os leilões ocorram, estão lá os ganhadores, isso vai aparecer lá na tarifa, lá na frente. A energia aumentou, o meu processo se tornou inviável, não tenho mais competitividade, o meu produto disputava internacionalmente com outras nações que têm equacionadas os seus custos energéticos para aquele determinado processo. Ou seja, a gente precisa intensificar essa discussão hoje. Queremos limpar a nossa matriz, quais são as consequências, positivas e negativas. E isso, tomarmos as nossas decisões. É fundamental. Eu tenho defendido algumas ações no sentido de que venhamos a mitigar, ou seja, que a sociedade brasileira possa efetivamente estar utilizando um potencial que ela tem de implantação de programas e projetos e tecnologias eficientes, no sentido de que, se tivermos que ter uma maior participação das energias alternativas e que elas redundem num curto espaço, no médio prazo, um preço maior, pelo menos que esse impacto seja menor. Eu sempre digo isso, a grande contribuição da eficiência energética é no sentido de que ela reduz o bolo. Ela reduzindo o bolo,
a massa de energia que eu preciso para meus bens, produção de bens e serviços, obviamente que o impacto é menor, porque eu vou comprar menos energia. O Brasil tem um programa, o Programa Brasileiro de Etiquetagem, que eu considero uma das grandes conquistas, e nós precisamos intensificar mais isso. Nós precisamos ampliar o Programa Brasileiro de Etiquetagem. A gente precisa estender este programa para outros equipamentos que são largamente utilizados, que ainda não se encontram contemplados por esse programa. Vocês teriam uma ideia, dentro da área industrial, na área elétrica, basicamente os motores elétricos de indução são certificados. Tem toda uma metodologia. Ou seja, quantos e quantos equipamentos elétricos existem dentro de um parque industrial que mereceriam também passar por esta etiquetagem. Nós precisamos cada vez mais incentivar para que aumente a quantidade de tecnologias ligadas ao Programa Brasileiro de Etiquetagem. Tenho defendido também o seguinte: muitos países fizeram e seguramente vão continuar fazendo políticas de incentivo para tecnologias eficientes. Exemplo, a Austrália passa a praticar uma lei que vai proibir a utilização em seu território de lâmpadas incandescentes. Ou seja, a sociedade australiana, através dos seus mecanismos de representação, chegou à conclusão de que aquela tecnologia, a despeito do seu baixo custo, ela traz profundas consequências energéticas. Esta mesma solução já está sendo acompanhada por alguns países europeus, Canadá, enfim. Você começa a ter necessidade de ter algumas políticas, chamam de políticas induzidas. Você incentiva políticas eficientes e você cria obstáculos para algumas tecnologias que, na verdade, vão em sentido contrário a esse esforço. E eu chamo atenção muito para esse aspecto, que boa parte dessas tecnologias, elas têm um veneno dentro delas, que é o custo baixo de aquisição. É um veneno. Paralelo à lâmpada incandescente, eu colocaria o chuveiro elétrico. Tenho feito inúmeras discussões, mas eu acho que a sociedade não pode lutar de maneira desarmada com um equipamento que custa R$50 para se comprar ele, para se colocar no sistema elétrico, e que precisa de R$500 para ser provido o sistema para alimentá-lo. A cada R$50 que eu compro um chuveiro elétrico, eu preciso no outro bolso R$500 para alimentá-lo. Quando nós temos tecnologias, vou falar um pouco mais à frente, que podem ser incentivadas e possa reduzir esse problema. Diria o advento dos LEDs. Nós teremos seguramente nos próximos 5 anos, tive a oportunidade de visitar alguns laboratórios, alguns grandes fabricantes a nível mundial. Eu não tenho dúvida que nós experimentaremos nos próximos 5 anos uma das maiores revoluções que a tecnologia já experimentou até então. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos mudar completamente o nosso padrão de tecnologias de iluminação no mundo. Não tenho dúvida. Eu vi luminárias completamente desenvolvidas, por exemplo, a iluminação pública. Você sai de uma luminária de 250 watts e vai para uma luminária de 20, 25 watts. Mais do que isso, com 10 vezes mais de tempo de vida útil. Ou seja, reduzindo custos de manutenção, enfim. Eu não tenho dúvida que os LEDs trarão. E o Brasil precisa ter uma política de incentivo. É preciso que olhemos com mais responsabilidade essas necessidades. Na área de iluminação também eu chamaria atenção para as lâmpadas de indução. Outra tecnologia também desenvolvida e começando a ganhar um espaço no mundo, também com esta característica de ser uma lâmpada que ela traz também no seu conteúdo um menor impacto, um tempo de vida útil muito maior. Obviamente que essas tecnologias, a exemplo do que foi a lâmpada fluorescente compacta, os senhores não sei se relembram, mas na época do racionamento,
o governo, de uma medida de incentivo e, obviamente, de mitigação do problema, transformou aquele programa de eficiência energética das concessionárias num grande programa de substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes, se distribuiu lâmpadas em comunidades de baixa renda, se intensificou bastante, aquilo deu escala a essa lâmpada. Dificilmente um estabelecimento, enfim, que experimentou a economia daquela lâmpada, voltou a usar, salvo em alguns casos nas próprias comunidades de baixa renda, que obviamente não dispunham da consciência, da próprio capital para poder, na sua troca, seguramente voltou a consumir a lâmpada incandescente e a indústria experimentou até um aumento na produção das lâmpadas incandescentes. Mas grande parte do setor produtivo não voltou atrás, motivado por uma política de incentivo à lâmpada fluorescente compacta. Os coletores solar, a energia solar. Eu tenho sido um forte debatedor nesse ponto. Eu acho que nós já poderíamos ter tido a tempo. Não precisávamos estar engajados apenas agora nesse esforço. Eu acho que nós já deveríamos ter uma política pública mais contundente quanto à utilização do aquecedor solar nesse país. Somos um país tropical. Temos uma farta exposição a uma tecnologia que já é de total domínio brasileiro. Temos grandes e bons fabricantes. O nosso equipamento no Brasil, tive a oportunidade de acompanhar teste de eficiência em comparação com outros equipamentos a nível do mundo. Nós estamos completamente equiparados ao que há de melhor no mundo. Mas ainda enfrentamos um problema absolutamente sério. E esse é um problema que eu coloco remetendo muito também às academias o problema, O nosso engenheiro, aqueles que projetam, ele é bem formado naquelas características técnicas de desenvolvimento do projeto, enfim. Mas eu diria aos senhores que o nosso engenheiro, ele é muito mal formado nos aspectos de análise econômica e financeira de um projeto. Quando discutimos, mas Ricardo, como é que eu posso comparar uma tecnologia que custa 50 com outra que custa R$1.000? Não dá para comparar 50 com 1.000. Você só está levando em consideração uma única variável, que é o preço da aquisição. Eu preciso saber o tempo de vida útil de um, tempo de vida útil do outro. Eu preciso saber o custo operacional de um, custo operacional de outro. Ou seja, aquele conglomerado que optou por ter, por exemplo, num edifício coletivo, de ter não só o chuveiro elétrico, como um boiler elétrico, optou porque o apartamento resultou mais barato. Na composição de custo, resultou mais barato. Eu queria saber se aquela pessoa realmente tivesse a informação de quanto aquele equipamento que lhe custou mais barato na aquisição vai lhe custar ao longo da vida. E aí vai um outro problema que eu considero sério, que é o problema da própria concorrência, da própria discussão entre quem constrói e quem ocupa. Se você dá total liberdade para quem constrói, para utilizar as tecnologias a seu bel prazer, você tem dois caminhos. Ou esse produto é ofertado numa sociedade extremamente esclarecida, que vai saber diferenciar o joio do trigo. Exemplo, você constrói dois prédios exatamente iguais, num você opta por colocar um boiler elétrico, aqueles individuais que tem em cada apartamento. No outro, se opta por colocar um aquecedor solar. E, fatalmente, se os dois são exatamente iguais, a única diferença é essa, é óbvio, que o que usou o aquecedor solar será um prédio mais caro. Ou você tem uma sociedade que sabe exatamente fazer essas contas, que sabe exatamente o que vai acontecer no período pós-ocupação, que não é o nosso caso. A nossa sociedade não tem ainda esse grau de esclarecimento, e por isso eu defendo a necessidade de nós termos um código de obras um pouco mais coercitivo, porque ao construtor, o que é colocado? Isso vai aumentar o meu custo de implantação, e se eu não conseguir representar isso no preço de venda,
eu só vou ter redução da minha margem. Ou seja, se a sociedade não souber dar mais-valia a isso, nós vamos continuar a poluir a nossa matriz de consumo com um equipamento que todos nós já sabemos, várias pesquisas já foram desenvolvidas, principalmente o quanto ele impacta, principalmente no horário da ponta. Outro movimento também que defendemos e que nós precisamos intensificar no Brasil é o movimento dos edifícios verdes. Falei do aquecimento solar, mas o aquecimento solar é apenas uma variável que consta deste movimento de edifício verde. Ou seja, várias e várias outras características precisam ser, eu diria, a gente tem muito cuidado no Brasil para quando nós falamos em que algumas ações sejam coercitivas, mas eu acho que nós temos que usar, né? Eu acho que a sociedade ela tem que se valer do poder regulador para que este poder regulador propicie a ela os benefícios que ela precisa. Ou seja, não é o construtor de um edifício que será o responsável por lançar edificações menos intensivas do ponto de vista de consumo de energia, porque a ele não cabe sozinho essa missão. A conta vai ser sempre um fluxo de caixa de um projeto. Ou seja, é preço de venda que tem que fazer face aos custos, tributação, mais a margem de lucro. Vai ser sempre isso. Não vai poder ser diferente. Ou seja, eu advogo que esta legislação, e alguma coisa tem sido feita, eu diria que nós não estamos tão atrasados nisso, não. O Procel, eu creio, foi quem mais conseguiu andar nesse sentido, né, já há mais de 10 anos, que vem atuando junto aos municípios, porque isso é uma legislação municipal, ou seja, a lei de ocupação do solo, o Código de Obras, ele é municipal. Existe no Brasil também um outro movimento das cidades eficientes que visa criar a obrigatoriedade de limites mínimos de você utilizar os aquecedores solares nas novas edificações, ou seja, nós precisamos ter algum grau de mobilização. Nós não podemos deixar que a sociedade sozinha ela se autorregule, porque nós temos os instrumentos. A própria sociedade criou seus instrumentos regulatórios. E neste momento nós precisamos usar essas ferramentas a nosso favor. E para que isso seja usado, a gente precisa cada vez mais esclarecer a população. É impressionante hoje, digo aos senhores, é impressionante ainda o grau de desconhecimento. Nós chegamos em alguns lugares, por exemplo, e apresentamos o aquecedor solar. Mostramos, e profissionais até nível superior, com boa formação, e pergunta o seguinte: vem cá, mas não dá também para acender a lâmpada, não, para a gente botar, pelo menos para funcionar parte do ar-condicionado? Meu Deus, não, são duas coisas completamente distintas, né? Você deve estar falando de células fotovoltaicas, né? Isso é outra coisa. Aqui o aquecedor é aquecimento de água. Ou seja, o grau de desinformação vai a esse nível. Nós temos também nesta área um problema de formação dos nossos arquitetos. Outro dia eu vi um proeminente professor da USP dizer numa plateia onde só tinha arquitetos, dizendo assim: o arquiteto moderno se esqueceu do clima. Eu digo, pronto, vai tomar sapatada, porque ninguém vai admitir isso. E eu vi uma comunidade de arquitetos dizendo amém. É isso mesmo, professor. Esquecemos do clima. Passamos a repetir, a reproduzir num país tropical lógicas construtivas de países de clima temperado. Fachadas completamente envidraçadas, completamente contrário ao que se preconizava, a boa arquitetura bioclimática, que os nossos arquitetos esqueceram. A maioria das universidades, esta é uma matéria optativa, ou seja, é uma opção, se você quiser fazer uma construção que tenha um contexto energético sustentável, é opcional. Faça o prédio, que ele possa ser ocupado, mas no tocante a que ele seja um elemento que vá contribuir menos com esta demanda energética, isso é opcional. Isso precisa deixar de ser opcional.
Nós não temos no Brasil mais, com o grau de informação que nós tivemos, com a experiência que passamos no racionamento de energia, com todo esse grau de informação que a sociedade tem sobre os impactos ambientais, é impossível você detectar o problema, você identificou que tem uma corrente vermelha surgindo do rio e você só fica aqui limpando o rio sem efetivamente estancar a origem do problema. É absolutamente inadmissível. Então, eu defendo que tenhamos políticas efetivamente de maior controle. Isso tem que ter muito cuidado, porque elas precisam ser discutidas, mas também não pode ser, nós não podemos ter um grau de liberdade tão grande quanto temos hoje. É preciso, efetivamente, que nós tenhamos políticas claras de, primeiro, incentivo a tecnologias eficientes, incentivo às práticas eficientes e de restrição, como o cigarro, né? O que é que foi feito para o cigarro? Restrição de uso, aumento de impostos, é assim que se faz. Eu acho que poderiam, para essas tecnologias ineficientes, ser seguido o mesmo exemplo que se tomou no cigarro. Você desestimula. O indivíduo é obrigado a buscar a competência para aquela escolha. Ou seja, é mais fácil para mim hoje pedir ao arquiteto que está fazendo minha casa que não bote um chuveiro ou bote um boiler, enfim, qualquer coisa energeticamente ineficiente. Mas a partir do momento em que isso me traz, eu tenho que algumas barreiras para fazer isso, principalmente barreiras de cunho econômico, isso vai me levar a conhecer mais, o aquecimento solar, apesar de ser mais caro na entrada, ou seja, aí nós teríamos políticas de financiamento, enfim. O que fazer, eu tenho absoluta certeza que, uma vez tomada a decisão, é possível fazer. Bom, a outra tecnologia, né, como eu falei, as fontes renováveis. O Brasil já tomou essa decisão, já estamos inserindo as energias renováveis em nossa matriz. O que eu acho que está faltando, e precisamos mais, é discutir com a sociedade o preço que tem que ser pago por isso, por esse esforço. Porque senão a gente fica numa discussão interessante. Eu quero energia renovável, eu quero que o Brasil tenha, eu saio lá na rua, no sábado, fazendo o meu protesto lá, porque tem que aumentar a quantidade de energia renovável. E no domingo eu estou lá com a mesma bandeira lá, com o mesmo público do meu lado, dizendo que eu quero energia mais barata. Hoje, dentro da matriz de custos de produção de energia, como se diz, não tem omelete sem quebrar os ovos. Só que nós temos que entender o processo. Nós temos que saber em que processo nós estamos caminhando, que decisões nós estamos tomando, para que a gente efetivamente possa encampar as verdadeiras lutas, as lutas que precisam ser encampadas. Senão a gente não vai conseguir ser atendido nunca. Porque se nos atendem agora, no curto e médio prazo, no aumento das energias alternativas necessárias para esse esforço, nós não temos nenhuma perspectiva de redução do custo médio da tarifa. Ou seja, nós temos que pagar o preço por isso. E aí a eficiência energética, ela se mostra, onde ela, vamos dizer assim, passeia, é onde ela tem as suas maiores vantagens. É que você pode ter um preço maior, uma tarifa maior, mas você pode utilizar menos. No todo, você vai pagar menos. Isso é muito importante. Ou seja, o consumidor brasileiro, ele tem que entender que tem diferença entre tarifa e preço. Você pode observar dois consumidores que têm o mesmo padrão de consumo, mais ou menos na mesma faixa, e o preço final, aquele real que ele paga e a quantidade de energia que ele usa, megawatt-hora, o preço final, diferente. Ele precisa conhecer como fazer isso, de maneira a aproveitar as oportunidades que a boa técnica manda. E isso é mais um reforço que eu digo, que eu coloco também, né? Eu falei do problema da formação na avaliação econômica financeira dos projetos. É um problema sério no Brasil. Sério. Absolutamente sério. Grandes projetos não são implantados porque eles se esbarram em determinados níveis gerenciais dos conglomerados de pessoas que não têm o devido preparo
para fazer uma análise de um fluxo de caixa de um projeto de eficiência energética. Não, olha aqui, do jeito que está e do jeito que você está propondo, não tem viabilidade. Se baseiam em elementos assim, extremamente simplórios, payback simples, aí não, aqui dá 5 anos, não vale a pena. Sem fazer uma análise mais aprofundada. Eu tenho defendido bastante nos projetos, e onde discuto, que é importante você observar, na implantação dos projetos de eficiência energética, o que eu chamo das adicionalidades. E eu vou contar um caso para vocês. Nós participamos de um projeto de substituição, nunca me esqueço disso, 172 motores elétricos numa importante fábrica de papel. E estávamos, após essa implantação desse projeto, discutindo os benefícios do projeto, ou seja, quanto o projeto efetivamente redundou de economia de energia, porque o contrato, chamado contrato de performance, ele é um contrato que passa por essa análise, porque a remuneração que é devida, né, à ESCO, a empresa de serviço energético, ela é função da economia gerada. E estávamos numa discussão acalorada com o órgão técnico sobre o montante de energia que tinha sido economizado. Defesas técnicas de um lado, defesa técnica de outro, enfim, aquela discussão técnica bastante aprofundada. E o diretor-geral da fábrica estava presente, assim, num momento assim, de muita lucidez, ele disse assim, vamos fazer o seguinte, o número é o seu, o número é o seu. Aí o gerente de manutenção dele ficou assim meio, o número é o seu. Ele falou, Ricardo, se eu contabilizar aí nessa tua planilha, a redução de custos de manutenção que eu estou tendo, depois que eu substituí esses 172 motores, é muito mais do que a energia economizada. Eu tinha um parque de mais de 30 anos, motores sendo rebobinados, motores que quando queimavam, impactava lucro cessante, parava o processo, aquelas máquinas de papel, quem conhece sabe o que eu estou falando, quando você interrompe ela no meio do processo. Ou seja, a energia, o gasto de energia passou a ser, a economia de energia passou a ser um benefício secundário disso. E isso não é levado em consideração. Muitos projetos são abortados sem se observar as externalidades, as adicionalidades. Imagine quando passarmos a computar os benefícios ambientais desses projetos. Porque por hoje, a viabilidade desses projetos se dá exclusivamente do ponto de vista financeiro. Tenho defendido junto à ANEEL mudanças de alguns paradigmas. Por exemplo, no programa de eficiência energética das concessionárias, os projetos para caberem naquele programa, eles precisam ter lá uma relação custo-benefício, ou seja, a variante é financeira. Não mais do que isso. Eu dei um exemplo que é um exemplo muito forte. Por exemplo, nós fomos fazer uma análise numa escola de ensino fundamental, que ela só tem aula de manhã e à tarde, não tem aula à noite. Então a energia não é utilizada à noite, é utilizada durante o dia, e aquele pacote de energia que é consumido ali durante a manhã e a tarde, não foi suficiente para viabilizar o projeto naquela escola fundamental. Então esse projeto não pode ser implantado. Veja a perda de oportunidade que nós tivemos em levar uma informação numa escola fundamental para aqueles brasileiros que estão ali sendo formados, né, que serão os consumidores de energia, porque não se adequa a uma realidade econômica financeira. Ou seja, nós precisamos expandir esse conceito de eficiência energética vamos dizer assim, não ter esse caráter bastante reduzido apenas da avaliação de fluxo de caixa do projeto, e digo aos senhores, na grande maioria das vezes, extremamente mal feito. Extremamente mal feito. Então, é preciso efetivamente, a sociedade precisa conhecer. No caso especificamente das energias renováveis, é preciso que essa discussão seja um pouco mais intensificada e ela possa optar e, obviamente, fazer os seus sacrifícios. Por fim, sobre o modelo de planejamento, né? O setor elétrico brasileiro talvez seja um dos mais competentes no que tange a determinação das novas ofertas de energia. Determinar o que precisa sempre de oferta de energia, sempre. Em 2006, nós fomos convidados a participar lá na EP, vários especialistas, para discutir um mecanismo fantástico. Eu considero assim,
talvez foi uma das coisas mais criativas que eu tenho participado nos últimos 10 anos, que é o leilão de eficiência energética. O que é isso, leilão de eficiência energética, Ricardo? Vamos fazer uma simulação aqui. Nós temos uma capacidade de geração de 100, o meu órgão de planejamento percebe e analisa, estuda, que eu preciso de mais 20. Então eu lanço o leilão para poder chamar mais 20 unidades de energia de geração. Pensem os senhores, eu preciso de mais 20, porque o crescimento da demanda assim sinaliza. Se ao invés de eu colocar mais 20, e se eu tirasse 20? Se eu desonerasse a minha geração de 20, ao invés de inserir o 20 a mais? Dou mais ou menos um preço para os senhores, porque a sociedade precisa ser informada dessas coisas. Preço da energia do próximo leilão, ou dos últimos leilões. Vou colocar preços não só do leilão convencional, com o leilão de eólica, né? 140, a eólica vai a 250, 240, eu estou falando desses preços. Um preço médio. A CNI fez um estudo agora recente na área industrial, apurando e contabilizando os custos da energia conservada, ou seja, um projeto hoje de conservação de energia médio. Tivemos a oportunidade de experimentar projetos mais baratos, estou falando de médio, então médio, em torno de R$70 o megawatt-hora. O que seria mais interessante para essa sociedade? Apostar em projetos que custam a ela R$70 por megawatt-hora, ou projetos que lhe custam 250, 270, 160. Ou seja, nós não queremos com isso, de hipótese alguma, colocar a eficiência energética como um único vetor de incremento, hipótese nenhuma. O leilão de eficiência energética, ele já é um mecanismo utilizado em outros países que se vale exatamente disso. Você faz uma chamada pública como leilão normal para projetos que tenham a capacidade de retirar do sistema aquela demanda especificada para aquele leilão. Eu acho que nós poderíamos já ter experimentado isso. Nós temos experiência, nós já temos tradição no Brasil, tem grandes projetos implementados, já temos grandes profissionais na área. Qual é o grande problema? Qual é o grande entrave? Ricardo, nós não podemos desprezar isso. Uma coisa que custa 70, se contrapondo a outra que custa 240, por que se opta por aquela que custa 240 e não se opta também por aquela de 70? O grande problema dos projetos de eficiência energética é que nos projetos de geração, você tem um instrumento lá que você mede a energia gerada. Acabou. Ou seja, você foi para o leilão, ganhou, implantou seu parque gerador, você vai ter a sua energia produzida monitorada perfeitamente. Se você cumprir suas obrigações, será remunerado no preço que você bidou o leilão e ganhou. Se você não produzir, você tem as penalidades ali. E como é que se mede a energia conservada? Esse é um problema. É um problema que precisa ser enfrentado pela tecnologia, né? Já se tem tecnologia. Como é que as empresas, como é que os grupos privados pagam os contratos de performance no mundo? Existem metodologias para isso. É possível aferir que o grande problema para o planejador é o seguinte: eu vou licitar 30 megawatts em energia conservada. Ok, os projetos vão aparecer. Em um ano eles estão implantados. Essa é uma outra grande vantagem. Pode ser implantado num espaço de tempo muito menor do que qualquer outro projeto. Mas como é que eu vou garantir que daqui a 6 meses aquela energia que foi retirada continua retirada? E daqui a 1 ano? E se o contrato for de 5 anos? Se for de 10 anos? Ou seja, são mecanismos que precisam ser desenvolvidos. Mas estão longe de ser alguma coisa impossível. Outra metodologia, e outro também, que eu tenho ouvido e visto em alguns países, vi recentemente uma palestra do Dr. Roberto Schaeffer, da COP, sobre os certificados brancos. Hoje os programas das concessionárias, eles são basicamente, ou seja, a ANEEL basicamente faz uma auditoria, ela é muito mais financeira do que técnica. É possível muito mais aferir se as concessionárias efetivamente investiram aqueles recursos naquele projeto, do que se aquelas economias que estavam previstas foram alcançadas. Então, você tem um programa onde parece que hoje está interessando muito mais o dinheiro que é gasto do que a energia que é retirada. Com a obtenção dos certificados brancos,
É um tipo de certificado que tem a mesma metodologia do certificado de carbono. Você implanta um projeto de eficiência energética, certifica aquele projeto tem uma certificação, ele tem um valor atribuído a ele, e esses certificados seriam vendidos àqueles agentes que têm a obrigação legal, constitucional, de investir na eficiência energética. Seria mudar um foco, porque a sociedade não está interessando a ela, não é o interesse maior dela que a concessionária gaste os recursos. Eu, como cidadão, olha, a CPFL gastou 8 milhões de reais em programa de eficiência energética. Sinceramente, para mim, não me diz muita coisa. Agora, se eu tiver a certeza que através de um mecanismo confiável, de um mecanismo que foi testado, que a CPFL retirou 10 megawatts através dos seus projetos de eficiência, eu diria que eu consigo mensurar o meu benefício nisso. Se olha, 10 a menos, é 10 a menos lá na geração que vai precisar, olha, eu consigo perceber mais facilmente o benefício disso. E obviamente que esses processos de monitoramento e verificação, eles são técnicas já consagradas no mundo, enfim, já não há muito o que se... já existem tecnologias para isso, e óbvio, com a nossa capacidade, com nossos pesquisadores, nós temos uma academia já muito experimentada com esses projetos de eficiência energética, temos boas excelências, a Unicamp, a COP, a Universidade do Rio Grande do Sul, ou seja, a Minas Gerais, ou seja, nós temos uma academia bastante consciente, bastante experimentada nisso, que facilmente chegaria a essas soluções. Eu queria, por fim, chamar a atenção, principalmente dos profissionais de mídia, que toda vez que falam em energia, toda vez que colocam congresso de energia, encontro de energia, podem ver. Tem a famigerada lâmpada incandescente, não há nada de novo, tem 50 anos que eu ouço isso, tem 50 anos que é a lâmpada incandescente. Vejam isso, encontro de energia, a lâmpada incandescente. A gente, isso é de uma maneira muito subliminar, que a gente comece a passar para o cidadão um conceito diferente, um conceito de que energia é algo a ser utilizado com muito mais responsabilidade, que a energia é um fator que hoje interfere e impacta do ponto de vista ambiental, que nós podemos nos valer dos benefícios da energia, ou seja, naquelas premissas que eu falei quando eu comecei, através da eficiência energética você consegue desagregar energia, você consegue reduzir custos, você consegue melhorar a qualidade e você consegue reduzir o impacto ambiental. Não há um único argumento. Eu tenho precisamente 29 anos trabalhando nessa área. Eu nunca ouvi um argumento contrário à eficiência energética nos meus 29 anos de militância nisso. Mas também não pode ser apenas eu acho que é interessante. A gente precisa transformar isso em políticas públicas, a gente precisa transformar isso em mudanças de conduta, a gente precisa mudar as nossas lógicas de produção, desde que levemos em consideração o quão importante a eficiência energética é para a nossa sociedade. Eu queria agradecer a atenção dos senhores e ficar à disposição para qualquer comentário e discussão do assunto. Obrigado. Bom, depois desse quadro traçado pelo engenheiro Ricardo Davi, colocando na mesa todas as contradições e as forças em jogo, na eficiência energética, até as políticas públicas, mas para finalizar, nós estamos então abertos agora às perguntas da plateia. Levantem a mão, serão atendidos na ordem. Procurem fazer as perguntas breves, de maneira que todos poderão participar. E vamos dar início, então, a essa segunda fase. Aguardem só um segundo, porque as câmeras terão que tomar a sua imagem, a sua gravação, de maneira tal que tudo seja registrado. Obrigado. Então, vamos iniciar. Ricardo, boa noite, meu nome é Rogério. Boa noite. Parabéns pela palestra.
Vou bem no início da sua apresentação, quando você comenta que eficiência energética para você é um bem ou um serviço feito cada vez mais com menos energia agregada. Perfeito, isso é ótimo, né? Agora, Ricardo, a gente sabe da dificuldade hoje do mercado, a gente sabe dos impactos ambientais e sabe da necessidade de se trabalhar eficiência energética. Mas se trabalhar eficiência energética não fere interesses, como, por exemplo, desenvolver alguma tecnologia ou criar alguma solução que possa reduzir em 20% o consumo de energia elétrica no mercado. Como é que as concessionárias, as geradoras iriam lidar com isso, com uma redução de 20%? Quando eles falam em ano, um aumento vegetativo de 3%, 4%, eles já agregam isso a um aumento no seu faturamento. Ok. A pergunta é extremamente própria e ela vai ser sempre atual, né? Essa pergunta, ela já participa dos nossos debates há 20 anos atrás, quando as primeiras concessionárias, mesmo desprovidas de qualquer obrigação legal, passaram a investir nos programas de eficiência energética. Eu, antes de mostrar, assim, dar a minha opinião sobre o caso nosso brasileiro, eu diria a vocês o seguinte: quando o processo de reestruturação do setor elétrico aconteceu na Europa e tudo mais, foram criadas as figuras dos comercializadores, enfim, o Mercado Livre foi implantado. A maioria das ESCOs, eu vou dar o caso da Alemanha especificamente, a maioria das ESCOs, ou seja, das empresas que trabalhavam com eficiência energética, foram adquiridas exatamente pelos comercializadores de energia, como instrumento estratégico de captação de cliente. Ou seja, o comercializador ia em você, tem lá um pacote de energia, e dizia: olha, eu tenho condições de lhe fornecer energia num preço mais competitivo do que o que você tem, e mais ainda lhe ofereço um pacote de eficiência energética para reduzir. Ou seja, num ambiente de competição livre, eu diria a vocês, e as concessionárias estão fazendo isso. Nós temos o caso, pelo menos, de 2 concessionárias que têm ESCOs, isso, né? Nós temos a CEMIG, que tem a eficiência, ou seja, a CEMIG tem uma ESCO, tem uma empresa de conservação de energia como business, como negócio dela. A Light ESCO, da Light também, ou seja, não é só uma política assim de um diretor dizer, não, isso é importante para a imagem, não. Virou business. Ou seja, a partir da ação da eficiência energética, você consegue, dentro do ambiente cada vez mais livre, ser um diferencial. Eu vou lhe vender mais barato, mas eu vou lhe vender também menos do que o que você. Obviamente que o que você fala, quando você olha o mercado regulado, aí você pode dizer, poxa, que interesse eu tenho, se eu tenho ali um supermercado, que tem uma conta de energia de 50 mil reais, eu vou oferecer um projeto de eficiência energética, aquele 50 vai virar 30, eu vou perder, né? Obviamente que, como essa concessionária de energia, ela também tem que comprar energia, obviamente que ela tem que fazer o balanço. Quanto custa a compra da energia nova e quanto custa a energia já disponibilizada para ela. Essa conta, ela é sempre a favor da eficiência energética. E eu digo a vocês que, dos últimos debates que tenham participado, eu diria que esse é um ponto quase, eu diria que nas grandes concessionárias brasileiras é uma questão superada. As concessionárias no Brasil hoje são completamente conscientes da importância que a eficiência energética tem no seu mercado. Qual a segunda empresa? A Light. A Light tem uma ESCO chamada Light ESCO, com muita atuação no estado do Rio de Janeiro. No próprio mercado, né, da Light. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Peço desculpa que eu cheguei atrasado, queria muito ter começado, ouvido do início. E vou ter que sair correndo também, mas gostei de tudo que eu ouvi, da parte que eu peguei. Bom, são 2 questões. Uma é como educar o setor industrial, governamental, os que regem o que pode ser feito, né, na busca das melhorias para as questões de energia,
consequentemente das ambientais. Especificamente falando assim do carro elétrico, eu assisti aquele documentário Quem Matou o Carro Elétrico, e aquilo me tocou muito, porque o tempo todo você vê os grupos organizados barrando e extinguindo aquele carro da Califórnia, né? Completamente feito dentro das necessidades que precisavam ser, atendendo tudo que era criticado. Eles fizeram o carro exatamente com eficiência, sedã, 4 portas, 220 por hora, autonomia de não sei quantas horas, bateria eficiente, né? Tudo lá provado, né? Feito ali na... Como fazer para educar essas pessoas que ainda temem, né? Que parece que querem esperar o petróleo acabar para daí colocar o carro elétrico no mercado com bastante eficiência e rapidez, que eu sei que isso já pode, né? Já poderia estar sendo feito já de anos atrás. A segunda é qual é a verdade da radiação que tem na lâmpada econômica, da emissão de radiação da lâmpada fluorescente, né? Em relação à incandescente, né? Que a incandescente supostamente não emite. E eu ouvi isso de técnicos, né? De uma pessoa, inclusive, que eu trabalho junto num projeto de iluminação cênica, onde ele disse, ele viu as lâmpadas fluorescentes em casa, econômicas, e falou, tira isso daí, que isso aí, ao longo do tempo, vai ser cancerígeno. Eu queria saber a sua... Tá. A primeira, né, de como educar a indústria, como educar, enfim, as hostes governamentais. Em algumas situações, educação só não basta. Eu vou dar um exemplo hoje. O consumidor livre do mercado brasileiro hoje responde mais ou menos por 25% de toda a energia que é consumida no Brasil. O consumidor livre brasileiro hoje não tem o menor incentivo a implantar programa de eficiência energética. Nenhum. Por quê? Pela modalidade de contratação, aquela energia que ele vai economizar, ele vai ter que investir. Ele não pode sequer utilizar aquele valor economizado, por exemplo, para ser utilizado numa unidade nova que ele vai ampliar, né? Já que ele fez aquele esforço, ao invés de ele comprar uma energia nova, ele canaliza, né, aquele pacote que já está dentro do pacote dele para comprar. Não, aquele valor que ele não utilizou é liquidado a nível de PLD, que não incentiva ninguém a implantar programa de eficiência energética. Ou seja, nós temos um segmento extremamente importante no Brasil, que é o mercado livre, os grandes consumidores de energia, que não tem o sinal econômico para implantar eficiência energética. Ou seja, não adianta educar. Ou seja, esse indivíduo, esse empresário, esse grupo já está perfeitamente educado, né? Principalmente é uma gama de consumidores que tem a energia como um insumo básico na sua produção. Eles sabem exatamente o que fazer. Agora, não tem um sinal econômico para fazer isso. Ou seja, é preciso que essa educação venha também com regulamentação, venha com alteração das regras, tudo mais. Quanto à parte pública, a gente tem sempre defendido, sim, a gente tem que ter muito cuidado com o que é política de Estado e com o que é política de governo. A eficiência energética, eu tenho sempre debatido isso, ela não pode ser vista como um elemento de conjuntura. Ele precisa ser visto como um elemento de estrutura. Ele tem que ser estrutural dentro de um Estado. Independente de qualquer governo que seja, se é a favor de energia renovável, se é a favor de diversificar a matriz, a eficiência energética, ela tem que estar presente em todos os contextos. Não há um único cenário, hipoteticamente você dizer o seguinte, o único cenário em que a eficiência energética não caberia era um cenário em que a energia fosse muito barata, fosse farta e abundante, né? E aquilo não me trouxesse nenhuma repercussão no meu negócio, ou seja, não, então é possível não ter, mas ela não é farta e barata, ela impacta ambientalmente, ou seja, nós temos uma responsabilidade com isso, e ela impacta o meu negócio, porque ela direta reduzir o custo da energia, isso vai para a conta de lucro, isso é direto, que é um custo direto que vai para lucro. Então, é preciso que haja, primeiro, por parte do empresariado, uma combinação de regras que o incentivem a fazer isso, ou seja, ele precisa ser motivado para isso. No caso que eu falei, o exemplo do consumidor livre é um exemplo que ele não tem qualquer benefício se ele fizer aquilo, salvo de imagem, enfim,
mas não podemos esperar que haja um grande movimento apenas pela imagem. E por parte dos órgãos públicos, vai do problema da democracia. Nós precisamos escolher os nossos representantes que sejam engajados e conscientes disso, né? Eu estive recente numa reunião lá da CNI e fiz essa observação lá, né? Porque eu vi grandes empresários, ou seja, se é um segmento de importância na nossa sociedade, é o setor industrial brasileiro. E vi pleitos como a desoneração, né, dos tributos e encargos sendo feitos como se não houvesse, o setor industrial não tivesse uma representação legítima, aonde essas coisas têm que ser decididas. Ou seja, não adianta ficar, tem que ir nos mecanismos de representação e fazer com que essas coisas mudem. E precisamos, nessa área energética, efetivamente, de política de Estado, e não políticas de governo. Porque senão, você, agora mesmo, o governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, tivemos a oportunidade de participar, está discutindo o Plano Nacional de Eficiência Energética. É uma iniciativa brilhante, ou seja, você ter uma política definida, você ter os sinalizadores claros de para onde, o que é que o Brasil quer, e aonde ele vai chegar com a eficiência energética, metas, incentivos, programas, enfim, é o que se pretende. A gente espera que isso seja uma política de Estado. A gente ficaria muito triste se o governo que venha a suceder o atual, de repente, numa decisão de gabinetes, não, isso não é mais importante. Ou seja, você tira aquela política de Estado, vira uma política de governo e a gente perde discussões, contribuições assim, de muitos especialistas, que eu espero que isso tenha uma continuidade. Quanto ao problema da radiação, eu vou dizer a você, isso é folclore. Ou seja, as lâmpadas fluorescentes, enfim, obviamente, elas trabalham com esse mecanismo de radiação eletromagnética, mas isso já foi mais do que testado, isso não há nenhum comprometimento, pelo menos que a ciência tenha nos trazido até então. Não há nenhum trabalho científico provando que a exposição à lâmpada fluorescente ela pode levar a câncer e tudo mais. Eu, particularmente, não conheço, já participei de vários fóruns nacionais e internacionais, em nenhum deles vi qualquer menção a qualquer trabalho idôneo, sério, que conduza a isso. Boa noite, Ricardo. Eu sou o Marco, sou da equipe do site da CPFL Cultura. Todas as semanas nós transmitimos os eventos que acontecem em Campinas e também em São Paulo. E nós realizamos também um bate-papo em que quem está acompanhando de casa participa, debate e também envia perguntas. O Ricardo Oriucci, que é da Agência de Inovação Inova Unicamp, ele coloca que a CPFL recentemente adquiriu 7 empresas com o objetivo de desenvolver e explorar a energia eólica no Rio Grande do Norte. E pergunta, qual a perspectiva da ampliação da participação desses tipos de energia, a eólica e também a solar? E por que, apesar de nossas vantagens geográficas, nós ainda não implantamos essas tecnologias? Tá, perfeito. Eu diria que a energia eólica ela já é uma realidade, né? Nós vamos ter aí agora próximo leilão de energia eólica. Então, esperamos, pela quantidade de projetos que foram inscritos, realmente uma quantidade muito grande de projetos inscritos, nós acreditamos que as demandas por esses projetos efetivamente vão começar dentro do prazo especificado para a entrada dessa energia. Ou seja, a energia eólica, ela já podemos dizer que ela já é uma realidade. O leilão está posto, e minha opinião pessoal é que, efetivamente, haverá um pacote de energia a ser contratado. Nós temos, inclusive, o mapeamento eólico brasileiro, é um mapeamento eólico farto. Nós temos já grandes potenciais já identificados. O grande problema é aquele que eu comentei durante a exposição. O custo, por esse equipamento não ser um equipamento de larga escala ainda mundial, você tem grandes aproveitamentos na Europa, Alemanha, Espanha, os países nórdicos, enfim, os Estados Unidos tem um parque eólico razoável, mas aqui no Brasil ainda a participação é muito pequena. Obviamente, qualquer tecnologia
que tenha a nível de escala reduzida, isso impacta no custo de implantação desses projetos. E para quem já fez uma planilha, para quem já sentou lá e já simulou uma oferta de energia, sabe o quanto impacta o custo de aquisição desses equipamentos. Então, eu diria que ela não foi implantada antes, porque ainda é um custo que não dá um conforto para ser implantado em larga escala. Não é? Volto a colocar, poderíamos ter muito mais energia eólica, desde que essa energia tivesse sua compra assegurada, e essa compra assegurada por um valor maior impactaria no aumento da tarifa média no Brasil. A equação é essa, a gente precisa, as tecnologias precisam ser desenvolvidas, a gente precisa ter, obviamente, um gerador eólico mais barato, e a gente precisa também ter uma decisão da sociedade de querer pagar uma energia mais cara, enquanto ele não chega a um nível de competitividade com as demais fontes. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Parabéns pela sua palestra. E sobre a questão da energia eólica, que vai ter agora o leilão. Ontem foi veiculada uma matéria jornalística que está havendo uma ação do Ministério Público no Nordeste, né, questionando a implantação dessa usina eólica no Nordeste, considerando que causaria um impacto no ecossistema das dunas. Né? Então, eu gostaria da sua opinião. E aí eu me perguntei, e agora? Né? O que é mais prejudicial para o meio ambiente, o que não é? Essa é uma questão. A outra questão que você comentou sobre a democracia e a representação, né? Gostaria de pontuar que a educação nesse sentido, né, ambiental, de mudança de comportamento, de exercício da democracia, né, justamente seria a sociedade, e também você pontuou sobre a empresa, né, que está sempre pleiteando a redução de tributos, porque, na verdade, tanto a empresa quanto os cidadãos poderiam pleitear tantas coisas quanto achasse importante em termos de direito, em termos de possibilidade de instrumentos democráticos. Então, eu acredito que a democracia é muito mais que a representação, né? E nós temos, né, previsões legais para esse exercício. Né? Então, apesar de não utilizarmos, eles existem. Então, também gostaria da sua opinião, né, sobre a inércia, né, do setor industrial acerca de outras requisições que não só a questão tributária. Okay. Obrigada. Falar primeiro sobre o problema da eólica e o impacto ambiental da eólica. A primeira vez que eu tomei conhecimento disso, eu estava em Fernando de Noronha, e tinha um gerador eólico funcionando lá em Fernando de Noronha, e ao mesmo tempo eu ouvia um gerador diesel funcionando lá. E eu perguntei, um rapaz lá, disse, poxa, mas um local desse tão bonito e tal, por que não desligam aqueles geradores, ou pelo menos reduz e amplifica o número de aerogeradores aqui na ilha? Ele fez, porque tem um estudo aí, que a ilha de Fernando de Noronha é rota migratória de pássaros, e os pássaros batem nas palhetas, e as palhetas matam os pássaros. E eu, na época, assim, fiquei assim, eu disse, poxa, quer dizer que o ser humano pode respirar o monóxido de carbono, ele pode respirar o ar, né, provocado ali, e o pássaro... Não tem jeito, não há fonte geradora de energia que não cause impacto. O que nós temos que decidir é que conta queremos pagar. Nós temos que decidir que conta nós queremos pagar. Não. Vocês estão observando aí que há um debate muito grande, né? Está se dizendo hoje, por exemplo, o próximo leilão tem algumas hidrelétricas participando e nenhuma delas tem a licença ambiental requerida para participar. O governo, através dos seus representantes, diz, olha,
a participação das hidrelétricas, que levaria um preço menor, está na mão do órgão ambiental. Ou seja, é absolutamente necessário avaliar. Nós não podemos mais, o grau de conhecimento que nós já temos, dos impactos causados, né, levamos muito tempo afirmando que a hidrelétrica, temos uma energia limpa, com certeza, mas não sem impacto. O que a gente precisa medir é o seguinte: quanto é que eu tenho que pagar? Qual é a conta que eu tenho que pagar por ter processos de licenciamento tão complexos, por retardar processos, em alguns casos até inviabilizar? Isso tem uma conta a ser paga. Não tem jeito, não vai surgir numa vara de condão. Ou seja, se não entram aproveitamentos hidroelétricos por conta das exigências ambientais, que eu acho que são legítimas, mas obviamente precisam ser desenvolvidas com a mesma competência e celeridade que qualquer outra análise, se elas não entram, elas possibilitam que outra geração ocupe esse espaço. Por exemplo, há de se esperar que, se essas hidrelétricas não estiverem habilitadas, esse próximo leilão seja um leilão de gás. Nós vamos ter basicamente quase todas as usinas à base de gás, fortemente. Obviamente que você terá uma expectativa de preço maior. É a conta que a sociedade está pagando por ter um instrumento que monitora o processo e que cria, eu vou falar barreiras aqui no bom sentido, de análise daquela hidrelétrica. Não tem jeito. É aquilo que eu falei das duas bandeiras. A sociedade tem que ser informada disso, ela precisa conhecer mais disso, e para isso eu acho que o setor elétrico informa pouco, o setor industrial se informa pouco a sociedade disso. Se você conhecer, por exemplo, os encargos setoriais que tem dentro de uma conta de energia, eu tenho certeza que a sociedade optaria, entre pagar esse encargo para isso e eu ter uma conta menor para aquilo, eu prefiro aquilo e não isso. Só que não é bem assim que acontece, né? Eu acho que esse processo precisa ser mais transparente. Eu acho que nós precisamos ter um veículo de discussão dessas coisas. E eu saber que eu estou pagando a mais para um determinado objetivo em detrimento de outro. Não tem jeito. A gente não tem omelete sem quebrar os ovos. Só que o que eu defendo é um maior esclarecimento. A sociedade precisa ser mais esclarecida. A gente, ao ler, a ministra Marina vai cair na época, né, porque inflexível com alguns problemas ambientais, a gente passa por cima daquela notícia. Aquela notícia, nós não vamos com mais profundidade por trás daquilo. Ou seja, o que é que os órgãos ambientais estão fazendo? Estão fazendo em excesso? Há alguma coisa por trás daquilo? Ou é o cumprimento da lei? Existe uma lei ambiental que precisa ser... Essa lei é inadequada? Que se modifique a lei. Muda-se a lei. O que você não pode é, efetivamente, exercer uma pressão sobre os órgãos ambientais e entregar a eles a responsabilidade. Se o leilão for mais caro, você, sociedade, vai pagar mais porque não liberou. Mas não liberou por quê? Era um bom projeto? Foram obedecidos todos os condicionantes? A sociedade não seria impactada por aquele projeto também de uma outra forma? É informação. Eu acho que nós passamos por um processo de mudança muito brusca do quadro regulatório da energia no Brasil. Nós estamos agora enfrentando a nova lei do gás e coisa nova chegando, e isso fica na cabeça de meia dúzia de iluminados. A sociedade organizada mesmo desconhece. Desconhece. Desorganizada. Perfeito. A sociedade desorganizada desconhece. Exatamente. Não, mas não. É só dando um contraponto. Nessa questão social, porque eu sou advogada, faço parte do Conselho do Consumidor aqui na CPFL. Então, nós recebemos as informações, porquê do reajuste, tudo que está no encargo, né? Enfim, nos é passado e nós
dentro das nossas competências, eu sou da classe residencial, eu passo para as associações de bairro, enfim, a quem me compete, para as comunidades carentes. Entretanto, é muito difícil, apesar de você passar e mostrar opções de ações junto à prefeitura, né? Ninguém quer mudar. Então, eu acredito que todos os projetos, as políticas públicas que são desenvolvidas, nós podemos discutir numa seara menor, né? Enfim, em alguns grupos, mas nunca conseguimos fazer frente para uma mudança pelos meios jurídicos, seja através do Congresso, indo lá e pleiteando, sendo através do Judiciário, né, sendo através mesmo das próprias empresas ou até mesmo do poder público. Então, a minha linha de estudo é em responsabilidade e função social da sociedade anônima. Então, por isso que eu sempre volto a essa questão da organização das pessoas, porque se debatermos, ótimo, é sempre bom agregar conhecimento, ideias. Mas se nós não agirmos, nada vai mudar. Nada vai mudar. Eu concordo com você. Obrigada. Passamos para a última pergunta da noite, professor. Fala um pouquinho mais sobre carro elétrico. Eu acho que o segmento de transporte, né, e aí a utilização de combustível fóssil, né, para mover os nossos veículos, né, no mundo inteiro é o segmento, menos no Brasil por causa da Amazônia, mas talvez o tema mais importante e complicado que nós teríamos que enfrentar, né? E o carro elétrico passa a ser uma esperança imensa. Nós estamos dando aqui na CPFL muita importância para isso. Sabe? Desenvolvemos um carro, depois de sofrer muito aí com a Fiat, lá com Itaipu, a gente estamos lá no projeto, mas estamos abandonando um pouco, não estamos dando tanta importância. Fomos em Rio Claro, lá numa empresa lá, desenvolvemos um carro elétrico, 100% elétrico e totalmente novo, né, para isso, né? E agora estamos lá também trabalhando muito com o carro lá, o i5 lá da Noruega, que é o único carro elétrico que está nas ruas, né, andando 100%. Tá? Mas aí nós vamos sempre achar, o problema é o seguinte, eu tenho que ter uma energia elétrica, de alguma forma que venha, ou de hidroeletricidade, ou de eólica, etc. Porque não adianta eu chupar energia elétrica vinda das térmicas, né, para isso. O senhor falou uma coisa que eu realmente ia pontuar, né? O cúmulo do contrassenso vai ser a gente desenvolver o carro elétrico, estimular a sua utilização e a energia que ele utilizar seja energia provinda de geração térmica. Quer dizer, fizemos absolutamente nada, né? Andamos e voltamos para o mesmo lugar. Eu só tenho um receio, para que a gente, neste momento em que o mundo, né, já tem grandes desenvolvimentos, a GM já tem desenvolvido carro elétrico, eu tive a oportunidade de andar agora na França, e a gente tem que ter cuidado para que nós não tomemos decisões quando tomamos ao priorizarmos o escoamento da nossa produção através de rodovias, porque precisávamos efetivamente incentivar a indústria automobilística, e talvez tenha sido uma das decisões mais errôneas do ponto de vista, sob qualquer ângulo que o senhor queira analisar ela, econômico, ambiental, né, número de acidentes. Quando nós vamos para um país assim como o Canadá, tive a oportunidade agora de passar 5 meses lá, e você vê uma malha funcionando, escoando a produção por tudo quanto é lado, porque lá atrás nós tomamos a decisão pela malha rodoviária, com consequências terríveis, né? O meu medo é que agora, com o advento do pré-sal, né, ou seja, começa a passar pela nossa cabeça que seremos rapidamente exportadores de petróleo. Mas logo agora que eu vou mudar, ou seja, agora que eu me tornei um expoente na produção de derivados de petróleo, agora que eu vou começar a exportar, ou seja, agora eu vou começar a saborear do bolo. Agora você vai mudar, vai tirar os carros, vai botar carro elétrico.
Ou seja, eu tenho muito receio de como essa coisa pode estar inserida nessa discussão e nós percamos uma excelente oportunidade de mudar daquilo que eu falei, das nossas lógicas de consumo, né? Eu acho que o carro elétrico, ele é um dos grandes exemplos assim, de uma mudança de lógica de consumo. Você compra um carro fantástico, cheio de apetrechos, você vê lá no velocímetro dele, ele está lá 220, e veja como é que você utiliza seu carro. Você não consegue, como é que consegue andar nessas cidades a mais de 40 km por hora? 90% do seu tempo você está andando ali a 40, 50 no máximo. Ou seja, para esse segmento, um carro elétrico absolutamente perfeito. Tendo cuidado de combinar que ao carregar ele, eu não carregue ele de uma energia gerada por uma térmica, né? Porque senão não adiantou absolutamente nada esse esforço. Mas eu sou bastante otimista nisso. Pelo que eu estou vendo nos outros países, eu acho que o carro elétrico ele vai ser também uma dessas tecnologias que revolucionará o padrão e a lógica de consumo dos próximos 5, 10 anos. Eu acredito nele. Fazendo aqui lá com o Jaime Buarque de Holanda aqui. Do INE? O INE, um grande encontro sobre carro elétrico aqui, uma feira de 3 dias sobre carro elétrico. Aqui na CPFL estamos apostando muito, investindo muito, que nós vamos ter vários ministros presentes e vamos ver se nós recolocamos esse tema na agenda nacional. Se não o carro elétrico como um todo, pelo menos o carro híbrido, ele já é um grande avanço. Mas eu ainda aposto no carro elétrico. Eu acho que ele ainda será uma tecnologia que ela vai chegar para a gente, não mais como há 30 anos atrás, 40, né? Quando a gente preconizava uma nova tecnologia, a gente fala daqui a 50 anos. Eu gosto de falar de 5, 10 anos no máximo. Eu acho que a racionalidade humana vai conduzir para o carro elétrico. Muito obrigado, engenheiro Ricardo Davi, pela sua brilhante e excelente reflexão que nos permitiu essa noite. Gostaríamos de lembrar a vocês que nós temos 3 grandes novidades para novembro. Nós temos 3 módulos novos, inteiramente novos. O primeiro vai ser lançado na terça-feira, no dia 3, sobre trabalho. Então, reflexões sobre a crise e o futuro do trabalho. Esse é o módulo com curadoria de José Dari Krain. E a primeira palestra será o trabalho na sociedade contemporânea, com 3 especialistas debatendo, Carlos Alonso Barbosa de Oliveira, Davi José Nardi Antunes e Marcelo Weishaupt Proni. Então, esse é o primeiro módulo sobre o trabalho na terça-feira, repito. Depois, na quinta-feira, no dia 5 de novembro, nós teremos um outro módulo que é sustentabilidade ao nosso alcance. Então, mudando hábitos e atitudes, com curadoria de Samira Crespo, e teremos a palestra com a própria curadora sobre sustentabilidade aqui e agora, aprender a enxergar o novo. Esse é o tema da palestra do dia 5, isso é quinta-feira. E na sexta-feira, no Café Filosófico de Novembro, nós teremos 4 lições da crise. Esse é o módulo com a socióloga, como a sociologia pode nos ajudar a enfrentar a crise global, com a curadoria de Maria Alice Rezende. E o tema será o estranhamento, o desconforto em relação ao mundo real com a própria curadora. Então, esses grandes apontamentos, encontros do mês de novembro, que vão permitir a gente fechar o quadro deste ano de 2009, né? Muito centrado na parte, inclusive, agora da energia. Gostaríamos de finalizar agradecendo particularmente ao nosso convidado da noite, o engenheiro Ricardo Davi, pela transparência em jogar, né, na mesa todos os elementos de conflito de tipo social, político, econômico e tecnológico, e centrado tudo no processo, no papel do cidadão, né, da cidadania. Muito obrigado, então, por essa reflexão que o senhor nos trouxe, e gostaríamos de concluir com um aplauso de agradecimento ao nosso convidado. Obrigado.